Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, meus queridos. Um dia muito, muito, muito abençoado, muito especial. Hoje é um dia muito especial para mim, amém? É um dia lindo, maravilhoso. Hoje nós vamos ter uma masterclass da unção de Elias sobrenatural, profética. Então você já aumenta a sua expectativa. Hoje é a live de número 118, amém? Nem sei qual que é a chave, o número da chave que nós estamos hoje, porque eu não estou contando meu jejum, né? A chave é o que corresponde aos dias de jejum. Então nem estou contando muito, mas acho que hoje é a chave de número 20 ou 21, amém? Shalom, bom dia, seja bem-vindo, amém? Você que vai estar conosco na Masterclass da unção de Elias à tarde, 2 horas, se prepare, tá? Umas 7, meia, 8 horas eu vou mandar para vocês a apostila que eu fiz, tá? Eu confesso para você que eu fiquei tão impactada com o conteúdo, tão rico, tão anos de estudo, eu coloquei tudo dentro dessa Masterclass. Então você vai ter uma imersão aí comigo na tarde de umas 8, 9, 10 horas talvez ou mais, amém? Então já se organiza, já aumenta a sua expectativa. A unção, no final vai ter uma transferência de unção, mas para você pegar a transferência de unção, primeiro você tem que entender o que você está fazendo, o que acontece, né? Então eu vou trazer aí uma boa explicação para você, porque você acessar sem entendimento, você pega um pedaço. Você acessar com entendimento, você mergulha profundo, você pega na sua totalidade, amém? Então se prepare hoje, se você pode dormir agora cedo, durma, por exemplo, agora cedo. Eu vou terminar na verdade é que eu vou colocar mais 2 coisas lá. Eu até terminei ontem, mas eu falei, vou colocar mais 2 coisas. Vai ficar puxado, mas eu quero colocar. Então agora terminando aqui, vou terminar de colocar o que falta colocar e vou mandar para você. Dá tempo de você imprimir, dá tempo de você... E gente, essa é que eu tô fazendo assim com mais excelência de todas. Todas eu faço com muito amor, mas ontem quando eu fazia essa, eu chorei. O Senhor falou comigo. O Senhor ministrou no meu coração. Gente, ontem foi muito forte. Vocês não estão entendendo. Se o que eu estava escrevendo, Deus conseguiu usar para mexer comigo, que eu que estou fazendo, para mim não é novidade, imagina com você. Então, queridos, tá? Você que não vai poder assistir ao vivo, depois o suporte geral vai mandar na plataforma para você. Você vai ter acesso a 2 anos, fica em paz, tá? Mas você que pode assistir para receber ao vivo, amém, a frequência do ao vivo é diferente do depois. Porque o manifestar do ao vivo, existe, né, uma dimensão espiritual aberta ali para nós, amém? Então aumenta, tá? Aumenta o seu coração, aumenta a expectativa, amém? Vai ser sobrenatural, sobrenatural. Tô muito, 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 muito feliz, muito feliz, muito feliz, amém? Glória a Jesus, amém? Queridos, eu quero agora orar, apresentar vocês, apresentar esse dia de hoje é um dia marco. Gente, eu tenho uns dias que para mim são muito proféticos. Cada um tem seu dia profético. Fala para mim qual dia do mês para você é um profético. Tudo de sobrenatural que acontece na minha vida sempre é os dias 27. Os dias múltiplo de 3. Sempre. Então os dias para mim proféticos é o dia 7, o dia 18, o dia 27, o dia 21, o dia 3 também, tá? Então, queridos, eu tenho os meus dias proféticos, que eu sinto que Deus faz mais. E para mim é um marco, tá? Então, dia 27 para mim
É um dia além do especial. É um dia único. Então hoje é dia 27. Então meu espírito, ele está numa dimensão receptiva, aberta. Para mim hoje é um dia especial. E aí nós estamos debaixo da semana pascual, da Páscoa, da atmosfera aberta. Amém? Nós vamos começar dentro do Shabat, que é outra dimensão também. Então, queridos, se prepare, porque vai ser algo assim sobrenatural. Pode ser que você enfrente algumas batalhas, e eu vou falar isso hoje, exatamente porque eu sei que o inimigo pode tentar fazer de tudo para você esquecer, para você não assistir no horário, amém? Certo? Então, aumenta as suas expectativas, tá? Hoje eu vou falar sobre ataques espirituais e se eu fosse você, eu não perdi essa live. Essa live de hoje vai ser curtinha porque eu preciso agilizar minha vida aqui, amém? Para agilizar a sua depois. Fecha teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento essa live, te apresento esse dia, te apresento a vida de cada filho, de cada filha. Declaro, Senhor Deus, que o Senhor nos inunda com teu amor, com teu avivamento. Declaro, Senhor Deus, que o Senhor desce, Pai, como chuva aqui, Pai, de ouro sobre os nossos corações. Vai abrindo discernimento, entendimento. Eu derrubo e caio por terra hoje toda retaliação, todo ataque de Satanás, todo dardo inflamado. Declaro, Pai, que todos aqueles que acessarão hoje, Pai, viverão uma grande atmosfera de glória, na autoridade do nome de Jesus. É isso que eu te peço, é isso que eu clamo. Espírito Santo, você tem total liberdade no ambiente, em nome de Jesus. Amém? Então, bora lá. Vamos ler o nosso salmo rapidinho, tá? É um salmo maiorzinho, mas rapidinho a gente lê. E aí, minha intenção é terminar essa live em 20 minutinhos. Eu sei que é difícil 20 minutos para mim, mas aí, pelo menos até 5 eu quero terminar, amém? Para mim me organizar, amém? Então vamos lá. Nós estamos hoje no Salmo de número 106, certo? É um salmo na live, 6 em casa. Agora nós estamos lendo o salmo. Mas vocês viram já, né? Que a gente já livrou. Qual livro que a gente já livrou, que a gente leu ontem? Nós livramos ontem o livro de Jonas, certo? Foi Jonas, ontem, eu não sei. Salmo 106. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá louvá-lo como Ele merece? Como são felizes os que fazem o certo e praticam a justiça a todo tempo. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo. Aproxima-te e resgata-me, que eu compartilhe da prosperidade dos teus escolhidos e que eu me alegre na alegria do teu povo e exulte com aqueles que pertencem a ti. Pecamos como os nossos antepassados. Fomos desobedientes e rebeldes no Egito. Nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor. Não se lembraram dos seus muitos atos de bondade. Rebelaram-se contra ele junto ao Mar Vermelho. Assim mesmo ele nos resgatou para proteger a honra de seu nome. Para mostrar seu poder, ordenou que o Mar Vermelho secasse e conduziu pelas águas como por um deserto. Ele resgatou das mãos dos seus inimigos e os libertou das garras de seus adversários. As águas se fecharam e cobriram seus opressores. Nenhum deles sobreviveu. Então creram em suas promessas e cantaram louvores a ele. Depressa, porém, esqueceram-se do que ele havia feito e não quiseram esperar por seus conselhos. No deserto, os desejos do povo se tornaram insaciáveis. Puseram Deus à prova naquela terra desolada. Ele atendeu os seus pedidos, mas também lhes enviou uma praga. No
acampamento tiveram inveja de Moisés, de Arão, o sacerdote consagrado ao Senhor. Por isso a terra se abriu e engoliu Datã, e sepultou Abirão e os outros rebeldes. Fogo desceu sobre aqueles que o seguiram. Uma chama consumiu os perversos. No monte Sinai fizeram bezerro. Prostraram-se diante de uma imagem de metal. Trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito, atos maravilhosos na terra de Cã, feitos notáveis no Mar Vermelho. Por isso declarou que os destruiria. Mas Moisés, seu escolhido, pôs-se entre ele e o povo e suplicou que se afastasse de sua ira e não o destruísse. Amém? Vamos virar a página. Eles, porém, se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Em vez disso, resmungaram em suas tendas e não deram ouvidos ao Senhor. Assim ele jurou solenemente que os mataria no deserto, que dispensaria seus descendentes entre as nações e os enviaria para o exílio entre as terras distantes. Depois juntaram-se aos adoradores de Baal em Peor. Chegaram a comer sacrifícios oferecidos a mortos. Com todos esses atos provocaram a ira do Senhor. Por isso uma praga se espalhou por eles. Finéias, porém, teve coragem de intervir e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Também em Meribá provocaram a ira do Senhor e causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés se irar e ele falou sem refletir. Não destruíram as nações que habitavam na terra, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, misturavam-se com elas e adotaram seus costumes, adoraram todos os estrangeiros, e o que causou sua ruína. Chegaram a sacrificar aos demônios seus filhos e filhas, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, ao oferecer sacrifício aos ídolos de Canaã. Contaminaram a terra com sangue e a si mesmo contaminaram com seus atos perversos. Seu amor aos ídolos foi adultério. Por isso a ira do Senhor se acendeu e ele sentiu aversão por seu povo e sua propriedade. Entregou-o às nações e foram dominados por ataques que os odiavam. Seus inimigos os oprimiram e os sujeitavam ao seu poder. Muitas vezes o livrou, mas escolheram se rebelar contra ele. Por fim, seu pecado os destruiu. Ainda assim, ele viu a aflição do povo e ouviu seus clamores. Lembrou-se de sua aliança com eles e teve compaixão por causa do seu grande amor. Fez com que seus captores os tratassem com misericórdia. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Reúne-nos dentre nações para darmos graças ao teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louvem ao Senhor, ó Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todos digam amém, louvado seja o Senhor. Amém? Queridos, então fica para casa o 107, amém? Esse salmo, ele traz uma chave muito poderosa. Deus, ele vai te fazer uma promessa, mas se você murmurar, você não toma posse da terra prometida. O povo de Israel tinha uma promessa linda, Deus era fiel com eles, mas por causa da murmuração deles, a falta de honra para com o Senhor, eles não tomaram da terra prometida, amém? E amanhã é o 113, certo? Amanhã é o 113, já fica certo. Queridos, hoje eu vou falar, o tema de hoje da nossa live é ataques espirituais. E esse tema é exatamente porque hoje você vai receber uma bênção muito grande.
né? Eu acredito que eu nunca sou de mudar uma data. E eu acredito que a intenção de Deus de eu ter mudado do sábado passado para esse sábado é porque nós estamos numa janela espiritual. E quando nós estamos debaixo de um calendário onde as regiões celestiais estão abertas, é muito mais poderoso aquilo que você vai receber ou a libertação pela qual você vai passar. No caso, nós vamos hoje desfrutar de uma unção genuína, pura, verdadeira. Amém? Então vamos lá. Pega a visão agora comigo, ok? Então, Deus, ele é lindo, queridos. Deus, ele é lindo, ok? Abram comigo agora, em nome de Jesus, em Efésios 6,16, que diz assim, Efésios, capítulo 6, tá? Versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo, ok? Quanto maior for a tua fé, maior vai ser o teu escudo para que os dardos inflamados de Satanás não cheguem até você. Maior a fé, maior o escudo. Maior o escudo, maior a proteção. Lembra disso, maior a fé, maior o escudo. Maior o escudo, maior a proteção. Se a sua fé é pequena, seu escudo vai proteger só uma parte de você, certo? Preciso que você entenda isso, que faz muito sentido com o que eu vou falar. Amém? Abra comigo também em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo do 3 ao 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 3 ao 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. Nós somos de carne e osso, mas a nossa luta, na maior parte das vezes, é contra, tá? O espiritual. Então, as armas com quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativos todo pensamento. Então, presta atenção. Nós destruímos os argumentos e toda a pretensão de Satanás de trazer um pensamento que nos coloca num cativeiro para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Abre comigo agora em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Amém? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Então, vamos lá. Estejam alertos e vigiem. O diabo, os inimigos de vocês, andam ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Amém? Então, queridos, eu preciso que você entenda que Satanás, tá? Ele é astuto. Lá em 2 Coríntios também vai falar assim, se eu não me engano é capítulo 11, 14, não é de admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, ou se disfarça em anjo de luz, ou se faz de anjo de luz. Amém? Tá? Então, queridos, a chave de hoje é ataques espirituais. Pega a visão, certo? A chave de hoje é ataques espirituais. Então, vamos lá. Você vai perceber, principalmente quando você levanta agora numa consagração, quando você fala, eu vou começar a jejuar, eu vou começar a buscar Deus, eu vou começar a fazer alguma coisa. Você sai da mornice para entrar numa estrutura quente, sobrenatural em Deus. Pega a visão aqui, certo? O diabo, ele tem níveis de ataque. E quanto maior for sua patente espiritual, maior é o ataque. Só que quanto maior a sua patente espiritual, o seu nível de fé, ele não vai mais usar os ataques do início, porque ele não consegue mais. Porque sua mente, sua emoção já está cauterizada. Então aqui eu quero falar para você o primeiro nível de ataque dos demônios na nossa vida. E esses ataques, queridos, são com dardos inflamados, tá? Então, por exemplo, você começou a buscar Deus ou a fazer qualquer coisa, o diabo ele vai tentar entrar nas suas emoções
e na sua área mental, pensamento, emoções, presta atenção, emoções é aquilo que você sente, mental é aquilo que você pensa, certo? Então, o primeiro nível que o diabo vai tentar atacar é a mente e o coração. Porque tudo, queridos, que está na nossa mente, que está no nosso coração, determina as nossas ações, o rumo das nossas palavras, o rumo das nossas atitudes. Eu preciso que você entenda isso, amém? Então, o diabo, ele começa a lançar o quê? Pensamentos, emoções, certo? Ele vai começar a lançar sobre você dardos, para você pensar uma coisa que não tem nada a ver, mas é só os seus olhos que estão vendo ou estão achando que é, para você sofrer de uma forma exacerbada que não era para você estar sofrendo, certo? Então vamos supor, como que nós podemos aqui distinguir um ataque de Satanás nas emoções? Você está no trabalho, e aí lá no trabalho, uma amiga, você pergunta uma coisa para uma colega e a colega responde você. Só que quando ela te responde, parece que ela respondeu de forma áspera. E ali você toma aquela palavra como uma facada no coração, como se ela estivesse te distratando. Na verdade, ela te respondeu normal, mas o diabo fez você receber aquilo como uma palavra, uma resposta ruim. E você já acha que essa colega não gosta de você. Aí daqui a pouco, você olha, essa colega tá lá cochichando no ouvido de outro colega. Aí Satanás vem e coloca na sua mente, olha, ela tá falando mal de você. Tá falando mal, tá armando uma casinha contra você. E aí você acha que é sobre você aquilo que aquela colega tá cochichando no ouvido do outro. Eu lembro, queridos, quando eu comecei a evangelizar lá em Rosário, uma das minhas filhas espirituais, que estava bem no comecinho, o diabo foi lá e falou para ela que eu ia pedir pro prefeito mandar ela embora. E não tem cabimento. Então ela falou assim, olha, o diabo... Aí um dia na célula eu falei, gente, o diabo pode lançar pensamentos contrários à minha pessoa, porque eu estou levando vocês a Jesus. Então o diabo vai querer que você se afasta daqui, se afasta de mim. Vai querer me colocar contra você ou você contra mim. E aí eu falei isso, aí na célula ela falou assim, Lari, eu tenho que te falar uma coisa. O diabo tem lançado um pensamento que você vai pedir pro prefeito me mandar embora. Eu falei, Jesus amado, sangue do Cordeiro. Falei, mas da onde você tirou isso? Então, queridos, é o primeiro nível de ataque. Você começa a pensar coisas que não faz sentido. E você começa a sentir coisas que de verdade não foge de uma realidade natural. Esse é o primeiro nível de ataque, tá? Esse é o primeiro nível de ataque. Eu preciso que você entenda. Mas mesmo nesse nível de ataque, você não pode deixar de buscar o Senhor. Às vezes você está sofrendo, mas você não parou de buscar o Senhor. Aí nós temos um outro nível de ataque. E eu quero que você anota aí, que é a opressão espiritual. Quando o diabo viu que mesmo te lançando dardo, fazendo você ficar confuso no que você vê, no que você escuta. Porque, queridos, o ataque entra pelo ouvido, pela mente, tá? Pelaquilo que você interpreta, certo? Então, o segundo nível de ataque é uma opressão espiritual. O que é uma opressão espiritual? Dificuldade para buscar Deus. É como se o diabo construísse fortaleza em volta de você. Aí você vinha na live e você não consegue vir mais, porque tem algo oprimindo você, detendo você. A opressão, queridos, ela acontece de fora para dentro. É uma atmosfera. É como se fosse um bloqueio espiritual. Certo? Então, quando você está debaixo de uma opressão, existem demônios bloqueando o ambiente. E quando eles conseguem fazer esse bloqueio, eles conseguem fazer esse bloqueio, eles vão
oprimir você. E quais são as características de opressão? Tristeza, desânimo, falta de força para ler a Bíblia, para escutar uma pregação, para escutar um louvor, certo? A opressão, você era participativo na igreja, você não consegue ser mais. A opressão também traz isolamento, tá? A opressão traz isolamento. A opressão, você começa a ler a Bíblia, te dá um sono. Então, queridos, é como se tudo que você vai fazer para Deus viesse um cansaço, um sono espiritual. Começa a abrir a boca. Olha, você nem tá com sono. Você nem está com sono. E olha só o que acontece. Você não tá com sono. Você não tá cansado. Aí vem aquele cansaço, aquela coisa. E aí você fala assim, meu Deus, antes eu lia a Bíblia, antes eu jejuava, antes eu buscava, antes eu orava, por que agora eu não consigo clamar, não consigo buscar mais? Amém? E aí, quando você está debaixo da opressão, começa a vir os pensamentos. Será que o que eu estou fazendo está dando certo mesmo? Porque, queridos, debaixo da opressão, o diabo ele não vai mais lançar dardos inflamados contra o próximo. Ele vai lançar dardos inflamados contra Deus. Aí o diabo vai falar assim, será que vai adiantar você fazer tudo isso? Será que vai adiantar? Será que vale a pena sacrificar desse jeito? Será que vale a pena fazer tudo isso? Então, queridos, debaixo de uma opressão, o diabo ele vai trazer desânimo, ele vai construir uma muralha. E eu vou te ensinar aqui agora, depois a sair de cada uma desses ataques espirituais. Essa opressão, que é essa nuvem negra dentro da tua casa, dentro dos teus devocionais, dentro do culto. Antes você ia no culto, você ficava lá assistindo o culto, agora você vai no culto, é um sono. Para você ir no culto, parece que você enfrenta uma guerra, uma batalha, por quê? Opressão, você tá debaixo o quê? A opressão, queridos, é um ataque mais forte, tá? Que da área emocional e da área mental, por quê? É uma nuvem, uma atmosfera contra você. É uma atmosfera tentando parar você, para você não buscar Deus, amém? Por exemplo, hoje nós temos a Masterclass. Mas tem muita gente que vai chegar na hora, vai esquecer. Porque o diabo vai fazer esquecer. Tem muita gente que vai chegar na hora, ou marcou um outro compromisso sem se lembrar, porque o diabo é como se ele apagasse da memória da pessoa. Certo? Exatamente, Bruna. A opressão é uma atmosfera desfavorável. Desânimo, tristeza, sono, cansaço. Queridos, às vezes você acabou de acordar, aí você começa a orar, um cansaço, parece que você está se arrastando. Amém? Certo? Então esse é um outro nível de ataque, certo? Depois nós vamos ter um terceiro nível de ataque. Um terceiro nível de ataque, agora é um nível que o diabo vai usar uma circunstância externa. Ele sabe agora que ele não consegue mais tocar nas tuas emoções, porque você é alguém que está com a palavra de Deus dentro de você. Ele sabe que não consegue tocar nas tuas emoções, ele não consegue mais tocar nos teus sentimentos, não consegue mais tocar nos teus pensamentos. Então o diabo ele vai começar a usar circunstâncias externas ou pessoas para te afrontar. Então, se nada tira a tua paz, mas de repente uma circunstância, uma pessoa tira a tua paz, é porque você está nesse terceiro nível. O diabo ele não dá conta de mexer dentro de você, mas ele mexe em alguém fora para mexer dentro de você. Então o diabo ele começa, o terceiro nível, queridos, é um nível de ataque externo, aonde ele pode usar uma circunstância. Ele vai lá no teu chefe e fala assim, despede ele, despede ela. E aí o teu chefe do nada te despede. Você acha que Satanás não pode fazer isso? Ou se não,
uma cunhada, um sogro, uma sogra, alguém se levanta contra você. Ou te persegue, ou dentro da tua casa, ou alguém que do nada lá na igreja saiu uma conversa, te colocaram no meio e você saiu como culpado. Então o diabo, ele vai colocar você em maus lençóis, ou ele vai arrumar uma facção, uma divisão, ele vai arrumar uma mentira, uma calúnia, o diabo, ele vai. Porque ele sabe que já não te tira mais da presença de Deus. Nesse nível aqui, queridos, o diabo sabe que você não sai da presença de Deus, mas ele quer roubar a tua paz. Nessa fase, o diabo toca no teu filho para ele ser rebelde. Nessa fase, o diabo usa o seu marido para te perseguir, ou a tua esposa para ser rabugenta, chata. Queridos, nessa fase, o diabo, ele começa a levantar circunstância, pessoas, facção, divisão contra você. Só que também se supera essa fase. E para superar essa fase, a chave é você não ser almático. O Senhor, ele me trouxe uma dureza no coração em questão das emoções. Então, se o fulano não quer, ele que se lasque pra lá, não quero nem saber. Eu não vou mais ficar correndo atrás de quem não quer nada. Então, o Senhor, ele começa a consolidar sobre você uma mentalidade diferente, queridos. Então, se a pessoa falou que não quer mais estar com você, você fala, então vai embora, tem um monte de gente que quer. Então, você não liga mais, você não tem mais essa vaidade, você não tem mais. Então, você no terceiro nível, uma vez meu pai acabou falando que não gostava que eu falava em línguas na live. Eu falei assim, problema dele. Agora eu vou falar mais em línguas. Porque eu sei que o diabo usou a vida do meu pai para tentar o quê? Ele tentou o terceiro nível comigo. Falou assim, bom, meus pais super me apoiam, mas um dia meu pai falou para mim que não gostava que eu ficava falando em línguas na live. Na hora eu falei assim, mas isso é o próprio demônio usando a vida do meu pai? Aí no outro dia eu fiz uma live sobre línguas estranhas. Mas eu dei uma aula. Aí a minha live, que era 1 hora, eu dei de 1h30. Aí eu falei assim, chupa Satanás, toma essa agora. Então, queridos, eu consigo discernir o que está por trás de alguém. Você tá entendendo? E o meu pai, ele pode falar pra mim qualquer coisa. Pode tentar, minha mãe, meu pai, o aderente, o parente. Eu já sei quem eu sou, já sei para que eu fui chamado. Não quer falar comigo? Senta lá então e fica lá sem falar comigo. Eu vou colocar o terror. Eu vou plantar, queridos, e eu vou colher no reino de Deus. E eu vou ser uma das maiores perseguidoras de demônios dessa globo da terra. Então, quando o diabo tentar me parar, eu vou fazer mais e eu vou ser mais provocativa ainda. Amém? E por que eu tô contando isso para você? Porque talvez Satanás pensou, ele não pode discernir pensamento. Mas ele pensou, se o pai dela, porque o meu pai e minha mãe têm, eu respeito muito, eu amo muito os meus pais. Então, queridos, ele pensou assim, olha, se o pai dela falar que não gosta, que não se agrada, ela vai parar com isso. Mas aí eu falei, não, agora eu vou ensinar mais sobre isso, porque pelo que eu tô vendo tá dando muito certo. Então, queridos, não importa se é A, se é B, se é C, se é D, se é o vô, a bisavó, se é o meu esposo, se passar por cima da vontade de Deus, que ele já mandou eu fazer, acabou, certo? Eu sei quem eu sou. Então, nesse nível aqui, você não pode ser almático. Mas na hora eu confesso para você que eu fiquei entristecida. Fiquei entristecida por ver a falta de discernimento de uma pessoa que não vive o avivamento. E eu falei, poxa vida, por que não entende ainda? Mas eu entendo, é um nível espiritual. E eu não posso querer que todas as pessoas vivam o meu nível espiritual. E eu falei, tudo bem, pai. O Senhor tem que entender que é um nível espiritual. Isso aí só o Espírito Santo pode te convencer. Eu falei, infelizmente, pai, eu não posso te convencer disso. E eu não vou deixar de falar. Amém?
Por que eu estou contando isso para você? Porque talvez, queridos, o diabo, ele possa, presta atenção, o diabo ele possa tentar usar as pessoas mais próximas de você. Porque um ataque que vem de alguém que não... Deixa eu só pôr um chimarrão aqui. Um ataque que vem de alguém... Um ataque que vem de alguém, por exemplo, que você conhece. Dói mais do que de alguém que você não conhece. Amém? Então vamos lá. Então o diabo ele pode usar uma circunstância para te atingir. Ele pode usar uma pessoa que você ama para te ofender, principalmente na sua área espiritual. Esse tempo que você está buscando, talvez alguém falou assim, olha, não precisa disso tudo. Isso é fanatismo, você vai ficar louca. Para que tudo isso? Para que jejuar desse jeito? Essa pastora aí que você está seguindo é louca. Não precisa, talvez até o seu pastor disse isso para você. Por que o diabo usa as pessoas que a gente mais ama? Porque sabe que essas pessoas nós escutamos e talvez nós acatamos, tá? Mas eu quero dizer algo para você. Tudo que te afasta de uma proximidade com Deus é uma obra de Satanás. Amém? E dói, queridos. Para que acordar tão cedo? Aí se você estivesse na prostituição, na bebida, ninguém fala nada. Mas como você buscou Deus, é fanatismo. Então, queridos, é desse jeito. É sempre desse jeito. Amém? Esse é o terceiro nível. O diabo vai usar de coisas que você... estruturas, circunstâncias externas, pessoas, tá? Para te atingir. Então, outra coisa que acontece muito na igreja, eu vejo. Você abraça um discípulo seu, aí o outro já fica lá, o diabo vai lá, tá vendo? Ele gosta mais do fulano, gosta mais do cicrano. Aí o diabo já monta uma novela mexicana na cabeça da pessoa, que é almática. Certo? Então, queridos, é assim. Ou às vezes é dentro da família. Sua mãe foi lá e comprou um presente pro teu irmão. E aí o diabo, ela tá vendo? Ela gosta mais do fulano. E o diabo começa a contar as mentiras dele por uma circunstância que você está vendo, mas não é essa a realidade. Então, queridos, isso acontece demais dentro do ambiente. O diabo, ele começa a... Tá vendo? Ó, o seu esposo gosta mais de futebol que de você. Deixa tudo pelo futebol. Queridos, aí o diabo monta a novela da usurpadora na tua mente. E aí você acredita. Você é bobinho. Você não entendeu que o diabo veio para matar, para destruir, para fazer facção? Você precisa entender. Você tem que ser maduro. Queridos, uma pessoa com as suas emoções, uma pessoa equilibrada nos seus pensamentos, uma pessoa plena em Deus, ela não fica mendigando carinho, atenção de ninguém não. Ela sabe quem ela é. Amém? Pegaram a visão? Tá? Tá, então nesse nível externo o diabo vai usar uma cena, uma circunstância, alguma coisa para te atacar. Dentro, queridos, desse nível externo, o diabo pode usar para você uma cena, uma imagem, ou se não, uma frase. E principalmente quem luta contra a imoralidade sexual. Às vezes a pessoa está assistindo um filme ali normal e passa uma cena erótica. Aquela cena, o diabo entra dentro da janela da tua alma. E ele reverbera essa cena dentro de você. Para fazer com que você volte naquele lugar de dependência, de masturbação. Ou senão você escuta algo. Você está lidando com a identidade sua. Aí o diabo usa alguém para tocar numa ferida que já estava quase sendo curada. E essa ferida vai lá e faz a ferida sangrar, fica podre de novo. E você vai ter que apagar esses dardos com o teu escudo de fé. Então, quanto mais fé, mais você detém todo o dardo de Satanás. Outra coisa que o diabo faz. Seu esposo trabalha, aí um dia você foi lá e viu uma colega de trabalho. Aí o diabo começou a falar, olha, sabe aquela colega de trabalho? Seu esposo tem um caso com ela e você começa com a novela mexicana. Da Maria do Bairro dentro da tua cabeça e você começa a achar que tem. Você começa a ver coisa onde não tem.
Porque o diabo, ele começa a lançar na tua mente uma história e você, por falta de confiar em Deus, você começa a acreditar. Você não confia em Deus? Você não entregou teu marido, a tua esposa para Deus? É ou não é assim, principalmente aqui com as mulheres? E às vezes o teu esposo tá lá ralando, trabalhando, não tem nada a ver, mas você tava ali porque ele cumprimentou alguém, você montou uma cena na tua cabeça, uma história. Porque você está dando muito ouvido aos demônios, tá? Então eu já estou avisando você que é assim que ele trabalha nesse terceiro nível. Aí nós vamos ter agora o quarto nível, e esse nível aqui é um nível muito pesado. Por quê? Quando é o quarto nível, o diabo, presta atenção, no quarto nível, queridos, o diabo sabe que você não vai sair da presença de Deus. O diabo sabe que você sabe detectar uma opressão espiritual. O diabo sabe que você não se deixa levar por aquilo que você vê. E ele não consegue mentir as coisas para você. Você confia em Deus, é pleno em Deus, tá? Mas o quarto nível, ele é físico. E aí o quarto nível é quando o diabo, ele lança dardos para tocar na sua saúde ou na saúde de alguém próximo de você. Queridos, e esse nível aqui é uma batalha espiritual intensa. Talvez você tá muito na brecha e o diabo não toca, porque você tem vida de oração, de jejum, ele não toca. Mas pode ser que ele toque num filho, numa mãe, num pai. Pode ser que ele provoque algo para colapsar a sua fé. E por que o diabo faz isso? Para mexer na sua fé. O diabo, o último nível que ele tocou em Jó foi na saúde. Para colapsar a fé de Jó. Amém? Então, como que o diabo pode tocar na sua saúde? Se você der legalidade. Qualquer nível de pecado que você abra e ele consiga inflamar esse dardo inflamado no teu físico, você vai sentir. Ou cansaço. Ou, queridos, outra coisa, a depressão é um dardo na saúde que te deprime a fazer qualquer coisa, te deixa improdutivo. Uma doença, uma enfermidade, uma dor que não para com nada. Então, qualquer porta de pecado, que eu falo um pecado consistente que você não tem dificuldade de sair, ele vai abrir essa legalidade para os dardos no corpo, na saúde, ou por obras de feitiçaria. Então, não se pega maldição sem causa, mas com causa se pega sim. Então, um trabalho feito e tem uma legalidade para que você receba isso, pode ser que você sinta no teu corpo dores que não saram com remédio, né? Opressão espiritual no corpo. A opressão espiritual no corpo é quando você não tem força. Você não tem força para orar, você não tem força para levantar da cama, você só quer dormir, você só quer ficar lá desconstruído, você só quer ficar lá deitado, jogado, você quer fazer só o que sua carne agrada, amém? Queridos, eu vou ensinar uma regrinha aqui para vocês, vamos lá. Não tem como a gente falar que a gente não vai ser pecador, mas por exemplo, vamos supor que hoje você pecou, pensou, se irou, mas aí chegou na oração da madrugada, você orou, pediu perdão para Deus ou no seu devocional, zerou. Esse tempo não dá, essa janela não dá tempo do diabo se infiltrar e lançar o dardo que ele quer. Existe um tempo estabelecido nas regiões celestiais. Agora vamos supor que você é uma pessoa que está na masturbação e não sai. E você já faz isso há 3, 4 anos. Aí tem uma legalidade aberta. Que você já pediu perdão, você voltou, pediu perdão e voltou, entendeu? Então, queridos, um pecado de imoralidade sexual, um pecado, tá? No corpo, assim, pesado, e você não saiu disso, provavelmente você já abriu legalidade para qualquer enfermidade. Agora, e você que já é lavado e remido no sangue do Cordeiro, mas você, como eu, sou pecadora. Eu todos os dias eu vou ficar chateada, eu vou ficar irada, vou ficar brava com alguma coisinha. Mas
Deus fala pra gente não levar pro outro dia essa ira, essa braveza, certo? Ok? Ok? Certo? Então eu preciso que você entenda isso, ok? Olha, existem pecados que são a níveis mentais, por exemplo, a imoralidade sexual. Se você porventura não consegue sair da imoralidade sexual na mente, faça o seminário de libertação e restauração sexual que vai ser dia 11 de maio. Queridos, vai ser muito importante isso, porque isso é uma legalidade, porque Jesus fala, se você olhar para uma mulher e desejar, você já pecou. Então, se você dorme com o teu esposo, com a tua esposa, pensando em qualquer outra besteira ou qualquer outra coisa que não seja o seu cônjuge, você já abriu legalidade. Então, esse tipo de mente corrompida só sai com sacrifício, só sai com quebras. Então eu vou estar ensinando vocês agora nesse seminário de libertação e de restauração sexual, certo? É algo muito forte, queridos. E isso serve até para aquelas pessoas que têm pensamentos intrusos, pensamentos contra Deus. Façam que vai ser algo sobrenatural, tá? Então o quarto nível é um nível físico. É um nível físico, tá? E nesse nível físico você pode receber os dardos pelo pecado, você pode receber os dardos porventura por qualquer coisa, certo? O quinto nível, e nós vamos terminar aqui nesse nível. No quarto nível, pode ser que alguém faça uma macumba, uma obra de feitiçaria e pegue em você porque você está com a legalidade aberta. Mas você orou, você repreendeu, saiu. Só que o quinto nível, e aqui eu quero que vocês prestem atenção. Eu preciso que você entenda. Assim como um leilão, quem paga mais leva. Existe o quinto nível. Se o diabo oferecer um sangue de animal pela sua vida, existe o preço de um sangue animal nas regiões celestiais. E você precisa, tá? Você precisa bradar com unhas e dentes para se livrar de um feito que é feito com sangue. Estou falando algo aqui para você. Na escola de libertadores eu vou ensinar para vocês algumas coisas. Eu não ensino algumas coisas aqui, porque o povo já é meio devagar, às vezes, para entender os atos proféticos. Ó, esse dia eu recebi um testemunho, né? Eu falei não sei se foi do Eliseu, do Elias, que ele fez um ato profético com um prato de sal. E essa pessoa fez e Deus explodiu o negócio lá na vida dela. Ela fez o negócio, bombou. Ela entendeu. Sem que eu explicasse, ela pegou a visão, essa pessoa. E ela fez, tá? Pegou a visão, tá? Então vamos lá. Quinto nível é o que pode colocar feitiçaria em alto nível. Quando eu falar para você feitiçaria em alto nível, nós vamos falar que o preço aqui já não vai ser mais um cachimbo, um cigarro, uma bebida, não. Aqui tem que ter vida. E vida é sangue. Ou é um sangue humano, ou é um sangue animal, ou é um sangue de defunto, tá? Queridos, o sangue, ele tem muita validade no mundo espiritual. Eu vivo lançando ofertas no altar do Senhor. Eu vivo lançando, destronando toda a feitiçaria. Agora mesmo, eu lancei uma grande oferta. Eu lancei 13 cordeiros lá no ministério do meu apóstolo. Tá até, eu não sei se tá aqui, mas eu coloquei lá que toda a bruxaria, que todo o sangue derramado para parar o meu ministério, a minha vida, seja anulado em nome de Jesus. Queridos, o sangue de Jesus, ele tem poder. Sim, ele tem poder. Mas você precisa entender que os discípulos tentou expulsar uma casta de demônio e não conseguiu. E foi no nome de Jesus.
Você precisa entender que para certas batalhas, precisa de um nível de autoridade espiritual diferente. Precisa saber entrar para guerrear certas batalhas. Você pode carregar o nome de Jesus, ter uma vida em consagração, mas tem coisas que você vai precisar de autoridade. Você vai precisar de entrar de maneira certa para destronar. Amém? Queridos, você precisa entender. Se uma casta de demônio não sai no nome de Jesus, mesmo uma pessoa vivendo para Cristo, é porque essa casta é uma patente, precisa de outra patente para destronar. Então, para com essas falas, ai, o sangue de Jesus tem poder, ai, o sangue de Jesus... Sim, mas você vai ficar talvez 3 dias para poder tirar isso daí. Amém? Então, queridos, nesse 5º nível, é a feitiçaria em alto nível, a bruxaria, a magia em alto nível. Quando a gente falar de alto nível, nós vamos falar de alguém que talvez entregou sua vida, que ofereceu sangue. É alguém que ofereceu algo precioso a Satanás. E ele agora tem legalidade para tocar. Se ele não conseguir tocar diretamente, você vai sentir a maior atmosfera de opressão da sua vida. Você vai sentir uma atmosfera violenta. Porque pode ser que você é uma pessoa de muita oração e jejum, ele não toca, mas ele começa a tocar nos de dentro. Ele começa a tocar nos de dentro, ele começa a tocar nas pessoas. Queridos, o sangue oferecido no altar de Satanás é algo muito poderoso. E eu quero ensinar algo para vocês. Você só derruba o 5º nível com sacrifício. E eu não tô falando aqui de dinheiro só não. Eu tô falando assim, Deus, tô recebendo essa represália, eu vou ficar 7 dias aqui de jejum só na água para derrubar agora toda a obra de feitiçaria. Você aplaca. Porque é um sacrifício no corpo. É um sacrifício que vai doer. E queridos, tem obras que você só vai derrubar no sacrifício. Você só vai derrubar no jejum. Você só vai derrubar entregando algo e falando, Senhor, quebra isso da vida do fulano, da minha vida. Queridos, o 5º nível. E outra, esses dias atrás, o Senhor chegou a um nível do nosso ministério, o Senhor falou, Larissa, levanta uma guarda maior, porque a partir de hoje, eles já começaram a oferecer sacrifício humano para parar o seu ministério. Eu falei, meu Deus. Então, queridos, eu oro, eu peço para o Senhor deter, para o Senhor levantar. Eu tenho aqui muitos intercessores, tem as meninas da intercessão, as pastoras. Elas levantam as pautas pela minha vida, pelo ministério. Não é fácil, porque é um lugar que está avivando pessoas, está chegando em todo lugar do Brasil. Então, Satanás, ele vai querer sim destronar. Amém? Ele vai querer sim destronar esse ministério. Ele vai querer sim parar. E quando ele levanta os servos dele para lançar sangue, para lançar... Queridos, o macumbeiro muitas vezes jejua muito melhor que o cristão. Tem macumbeiro que se fecha 7 dias, não come, não bebe nada. E fica deitado lá. Fica lá, fazendo a cabeça. Então eu preciso que você entenda, sacrifício destrona sacrifício. Então, no 5º nível, queridos, eu sou uma pessoa que eu sempre igual, eu lancei agora essas ofertas de primícia na vida de vocês todo dia, né? Se não chegou para você, manda um e-mail, tá? Lá naquele número que eu mandei lá, amém? Eu tô lançando as ofertas de primícia. Cada primícia de cada dia, no valor monetário, vale mais que um cordeiro. Então eu levanto isso para Deus, clamando por almas, quebrando as obras de feitiçaria em todos os estados do Brasil. Como são mais de 30, eu falo, Deus, eu amarro um cordeiro em cada estado, quebrando a feitiçaria, que nós possamos chegar na intercessão, na oração da madrugada, no culto, que o Senhor possa disseminar esse avivamento. Porque Satanás, da mesma forma, está levantando cordeiros, animais
gatos, qualquer animal tá matando, tá derramando sangue, para que os santos do Senhor fechem as igrejas, para que a palavra não propague, certo? Ok? Então eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você entenda isso. Amém? Queridos, um cordeiro hoje vale R$2.000, certo? Então, por exemplo, os meus cursos dão mais de R$3.000 todos hoje. Então, todo dia eu entrego isso para alguém. Vale mais que um cordeiro, acho que é mais de 30 cordeiros. Então, hoje na oração da madrugada, eu falei, Senhor, eu entrego um cordeiro, Senhor Deus, por cada estado, clamando pelas almas, certo? Amém? Então, queridos, eu preciso que você entenda isso, certo? Eu preciso que você entenda isso. Ok? Eu preciso que você entenda. E outra, pastor, eu não tenho dinheiro, então entrega um sacrifício ao Senhor. Vai fazer um jejum, vai fazer... Queridos, a coisa mais fácil é dar dinheiro. Difícil é você dar um jejum de 7 dias só na água. Difícil é você jejuar 3 dias só na água. Fácil é dar dinheiro. Difícil é você no corpo. No corpo. Amém? É o mais difícil. É o mais difícil. O meu irmão, ele entendeu o poder do sacrifício. Ele foi lá... Pediu um negócio pra Deus, ofereceu R$350. Daqui a pouco ele queria outro, ele falou, agora quanto que eu dou? Eu falei, ponto, esse menino tá achando agora que é só oferecer o sacrifício que tá tudo certo. Eu falei, não, vai fazer um jejum de 40 dias, sem tomar nada, sem beber nada. E ele fez. E ele conseguiu aquilo que ele queria. Certo? Então, queridos, dependendo da condição da pessoa, no caso do meu irmão, ele bebia, ele não estava na presença, ele fez um jejum de 40 dias e Deus acatou, porque dentro da circunstância dele, ficar sem beber, de verdade era um jejum. Dentro da nossa circunstância é ficar sem comer, porque você já é um crente lavado, remido pelo Espírito Santo. Amém? Então, queridos, minha live que ia durar só 20 minutos já passou, né? Então, o quinto nível é um nível de ataque espiritual na bruxaria, aonde é oferecido sangue, sêmen, aonde é feito atos corporais, amém? E é algo muito forte. Deus, ele pode poupar a sua vida, mas porque você é justo. Mas os da sua casa às vezes não, porque o da sua casa não vigia, não ora. Mas, gente, pode ser que tenha uma brecha aberta e a macumba pega de forma violenta. Esse trabalho, se ele não toca em você, ele traz uma nuvem escura. Traz as coisas, começam a dar errado. Então, queridos, eu preciso que você entenda. O sacrifício destrona sacrifício. E se o sangue de Jesus pudesse intervir em todas as dimensões, os discípulos de Jesus tinham conseguido tirar uma casta de demônio. Existem coisas que é necessário fé, que é necessário autoridade, que é necessário patente espiritual. Dependendo, você sai daqui e vai pregar, hoje eu vou falar isso na Masterclass, você sai daqui e vai pregar nos Estados Unidos, mas você às vezes não tem autoridade ainda sobre os Estados Unidos, e chega lá, os demônios têm dificuldade de te obedecer. E aqui você grita e eles já caem amarrados. Porque você precisa de patente para ir para os Estados Unidos. Você precisa ter conquistado a patente da outra nação. Patente, existe, hoje eu vou explicar sobre isso. Patente a nível da tua casa, do teu bairro, da tua cidade, do teu estado, da tua região. Patente a nível do Brasil, patente a nível da América do Sul, patente a nível da América Central, América do Norte, patente a nível da Ásia, patente a nível global. Amém? Então eu preciso que você entenda que não é, você pode chegar em qualquer lugar. Tem outras entidades, tem outros bruxos, assim como tem os sentinelas de Deus, os filhos de Deus, orando, jejuando, tem também os bruxos, impedindo que se chegue o evangelho em muitos lugares. Amém? Então hoje eu vou estar explicando na nossa Masterclass da Unção de Elias. Começa 14h. Se você deseja estar participando, eu não sei se tem vaga, mas chame a Nani, vai ser algo sobrenatural, certo? Então, queridos, eu expliquei hoje 5 níveis, tem outros níveis também de ataque. Eu vou falar na Escola de Libertadores, que provavelmente comece
em junho. Não vou prometer, mas eu estou trabalhando a todo vapor. Não vou prometer a data que eu não decidi ainda, tá? Então hoje vai ser algo sobrenatural. Hoje você vai aprender muitas coisas, amém? E faça o seminário de libertação, restauração sexual, vai te ajudar demais. Vai trazer uma ruptura sobrenatural, amém? Queridos, que Deus te abençoe poderosamente, profeticamente. Descanse a tua mente, que hoje o céu vai descer sobre aquele lugar. A palavra de hoje vai ser... Deixa eu pensar uma palavra bem profética aqui. Deixa eu ver uma palavra aqui. Bem profética. Uma palavra bem profética. Glória a Jesus. A palavra hoje, queridos, não vai ser palavra, vai ser um número. Vai ser o número 27. A chave de hoje é o número 27, porque hoje é dia 27. Então você vai colocar o número 27, vai marcar 3 pessoas, vai compartilhar com 3 pessoas, vai seguir o perfil da Larissa Argolo e o perfil da Global Fire e você é um candidato a ganhar a primícia de hoje. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.